A grande informação da política de sexta para hoje, de sexta para sábado, é a possibilidade do governador do Rio Grande do Sul se filiar ao PSD para concorrer à presidência da República. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Tudo bem, ministro? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan, por estar aqui conosco. Como vai? Bem-vindo. Obrigado, Thiago, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com vocês e todos aqueles que nos acompanham, para falar um pouquinho de São Paulo e do nosso Brasil. Bom, ministro, a gente tem que ir direto à fonte, né? Que é o senhor que é o presidente nacional do partido. Eu pergunto, quais são as possibilidades disso realmente acontecer? O governador do Rio Grande do Sul que dizia que nem se candidataria à reeleição no estado, mas ele perdeu as prévias do PSDB e agora poderia ir para o PSD. Como que é possível costurar uma negociação como essa? Como é que o senhor deve articular isso a partir de agora? Olha, Thiago, diversas oportunidades nós estivemos aí ao longo dos 2 anos últimos, nos manifestando, inclusive na Jovem Pan, pela candidatura própria a presidente da República e a governador de São Paulo. Nós tivemos recentemente, alguns meses atrás, a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD. E no final do ano, no final do mês de novembro, num encontro nacional do partido, com a presença de diversos líderes regionais, os parlamentares, por aclamação, o Rodrigo Pacheco foi convidado a ser o nosso candidato a presidente da República. Ele está fazendo as suas avaliações, é correto, porque ele é presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, uma responsabilidade imensa que ele tem, e está indo muito bem, avaliado positivamente pelos senadores, pela opinião pública, pela sociedade brasileira. E é evidente que, proximamente, ele fará a sua avaliação final, trará a sua decisão de ser ou não ser candidato. Essa questão do Eduardo Leite, que é uma pessoa muito respeitada, um gestor qualificadíssimo, foi um grande prefeito, está sendo um grande governador, foi trazida pelo nosso diretório local, o diretório do PSD do Rio Grande do Sul, nos consultando se haveria a possibilidade de haver um movimento para trazer o Eduardo Leite e que se ele poderia ser candidato a presidente da República. Você conhece o estilo pessoal meu, que sou presidente do partido, o perfil do partido, e fomos muito francos com o Eduardo e com os companheiros do PSD do Rio Grande do Sul, lembrando que o Rodrigo Pacheco deve decidir proximamente se será ou não candidato. Vamos ficar muito felizes se ele se definir pela candidatura, porque o Rodrigo será um excelente candidato à presidência da República. Caso contrário, é evidente que o Eduardo Leite é uma extraordinária alternativa. Então, feliz é o partido, e nós somos muito felizes, que pode ter o Rodrigo Pacheco como candidato a presidente. Ele, portanto, está avaliando, e caso ele entenda que não possa sair, feliz é o partido que possa ter uma pessoa tão qualificada, tão honrada como o Eduardo Leite. Portanto, alternativas extraordinárias, e vamos aguardar, porque o que é importante é que o partido terá candidatura própria a presidente da República. Presidente, apesar ainda dessa indefinição, são possibilidades. Como estão sendo costuradas essas negociações para fortalecimento desse nome, da chamada terceira via? A terceira via, ela é muito mais um movimento da sociedade do que um movimento dos partidos. O importante é que os partidos se apresentem com um nome, não é? Que tenha identidade com o partido, com as suas propostas. E o Rodrigo Pacheco, ele tem ele incorpora, não é, essas premissas, não é? Assim como o Eduardo Leite também. Então, o PSD, na hora certa, se apresentará com seu pré-candidato, e eu acredito muito que haverá uma sinergia da sociedade brasileira, que tem uma imensa parcela dela querendo uma terceira via. Eu acredito muito que nós vamos ter, diante da rejeição, que tem os 2 candidatos que estão à frente hoje, o crescimento no momento certo de uma candidatura alternativa e que poderá vencer as eleições. Ministro Gilberto Kassab, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Paulo Pouzonov. Paulo. Bom dia.
até os adversários do senhor, né, reconhecem que o senhor é um hábil enxadrista aí, dos bastidores da política. Eu gostaria que o senhor saciasse a minha curiosidade no seguinte sentido: o que é mais estimulante politicamente para o senhor? É construir uma candidatura aí de um, entre aspas, desconhecido, né, contando com esse, entre aspas, novamente, desconhecido, ele teria um índice de rejeição menor do que Bolsonaro e Lula? Ou o senhor acha que é mais politicamente estimulante abarcar e aceitar essa polarização mesmo, que me parece um tanto quanto inevitável, escolher um lado nesse momento? Você me fez lembrar do meu pai, falecido já, infelizmente. A fama de enxadrista é porque eu tenho na sala de casa um tabuleiro de xadrez que eu jogava xadrez com ele. Ele era um exímio jogador de xadrez, foi campeão quando universitário, e era realmente um lugar comum nós jogarmos quando ele estava em casa me visitando. Uma pessoa muito querida, um educador, um médico, e a fama decorre do tabuleiro que eu tenho em casa. Mas eu posso dizer a você que o que nos move é efetivamente encontrar quadros na vida pública brasileira que tenham duas qualidades: bons gestores e bons políticos. Porque a política é fundamental para o gestor, a vocação para a política. Porque a gestão, ela é pública, mas precisa ter a vocação política para saber identificar os líderes, para saber identificar bons colegas de equipe, para saber identificar e selecionar prioridades. Então, nós vemos nesses dois candidatos, e o Rodrigo Pacheco só não será se não quiser, ele não é um desconhecido. O Rodrigo Pacheco se elegeu deputado federal por Minas Gerais. Chegando à Câmara, se tornou presidente da principal comissão, a Comissão de Constituição e Justiça. Depois se elege senador. Como senador, se elege presidente do Senado Federal. Antes disso, ainda muito jovem, porque se ele é jovem hoje, imagina 7 anos atrás, quando ele iniciou a carreira. Ele se tornou, como muito jovem ainda, um dos principais advogados do Brasil. Portanto, ele não tem desconhecimento, tem uma formação extraordinária e é um candidato fortíssimo. E caso se eleja presidente, será um grande presidente. E da mesma maneira o Eduardo Leite foi um prefeito reconhecido como um dos melhores prefeitos da sua cidade, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Disse desde o primeiro momento que não seria candidato à reeleição, porque é contra a reeleição, e cumpriu. Depois se elege governador de um dos principais estados brasileiros, dos mais difíceis, de um povo e eleitor extremamente politizado. Se elege governador, disse e assumiu o compromisso que não ia ser candidato à reeleição, está cumprindo. Portanto, alguém que foi prefeito, governador, tem como passo seguinte ser senador ou presidente da República. É um caminho natural para ele, como é um caminho natural para o Rodrigo Pacheco. Presidente do Congresso Nacional é o chefe do poder. Você tem 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. O Rodrigo é presidente do poder legislativo e está pleiteando a presidência do poder executivo. O Eduardo, governador de estado, estará pleiteando a presidência da República. Portanto, tem naturalidade a candidatura ou a pré-candidatura dos dois. Perfeito. Ministro Gilberto Kassab, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar, aguardando os próximos passos dessas negociações. Um bom fim de semana, um abraço. Obrigado para vocês também.